em Mateus 28, do verso 18 até o 20. Famoso, conhecido texto. Mateus 28, verso 18 até o 20. Leiamos então. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, esta é a Tua palavra, lida e proclamada nessa noite. Que o Teu Santo Espírito ilumine os nossos corações e mentes, para que possamos absorver as verdades eternas, que haja transformação em nossa vida nessa noite, pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos ao texto e vamos aprender alguma coisa da palavra do Senhor. É claro que não temos tempo para aprofundamento, mas vamos absorver algumas coisas aqui. Primeiro, Jesus está falando com os seus discípulos, se preparando para subir aos céus. Ele já morreu na cruz e ressuscitou. E ele está naquele momento final do seu ministério terreno, e se preparando para subir aos céus, dando algumas orientações específicas a seus discípulos. E obviamente, quando você entende quais são essas orientações específicas, você compreende que elas não são só para esses discípulos que ele estava conversando, mas todos os futuros discípulos que viriam. E aqui Jesus, a primeira coisa que ele diz aqui é: foi-me dado, em outra tradução, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. E muitos ficam confusos quando veem essa fala de Jesus, tipo assim, Jesus não tinha poder? Jesus não é Deus? Então dá uma confusão quando a gente lê isso aqui, desconectado do todo, do contexto. É claro que Jesus é Deus, é claro que Jesus é o verbo, como é descrito em João, é claro que Jesus estava no princípio, como João vai dizer, é claro que Jesus, ele é o verbo, e ele é também Deus, como o próprio João diz, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, é claro, mas quando Jesus está dizendo isso aqui, ele está dizendo também dentro de um contexto, porque Jesus, é importante frisar isso, ele é Deus, mas ele é homem. A gente sabe disso, a nossa igreja aqui trabalha muito bem com a doutrina, e nós sabemos muito bem que Jesus tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. E a natureza divina, ela é entendida quando Jesus está na terra, como uma natureza que foi limitada por ele mesmo, por decisão dele. E onde a gente vê isso? Em Filipenses 2, eu não posso ler agora, não tenho tempo, mas os irmãos conhecem, quando Paulo ali falando sobre Jesus, vai dizer que Jesus se esvaziou, mesmo sendo Deus, não tomou para si o fato de ser Deus, mas ele se esvaziou. E aí Paulo descreve o esvaziamento de Jesus, ao ponto de ser obediente até a morte, e morte de cruz. Então Jesus aqui, obviamente, ele continua sendo Deus, e ressuscitado, com certeza ele não está mais limitado nos seus poderes. O seu esvaziamento se encerrou. Agora Jesus é totalmente glorioso e sem mais as limitações. E por que Jesus escolheu limitar-se, esvaziar-se nesse período de encarnação? Porque era necessário que fosse homem, que passasse o que tinha que passar, que sofresse o que tinha que sofrer, que vivesse ali o contexto que Jesus viveu. É claro que também era necessário que fosse Deus, por isso Jesus era Deus. A verdade é que a salvação humana, ela dependia de uma situação totalmente impossível, e que só era possível pelo próprio Deus. Como? Sendo Deus e também tornando-se homem. Então Jesus, quando diz aqui, é-me dado ou foi-me dado todo o poder no céu e na terra, ele está dizendo no contexto da sua limitação e natureza humana: eu como homem passei tudo o que devia ser passado, e não pequei, e por causa disso eu venci. E agora eu como homem tenho esse poder, e eu represento vocês, homens, vocês seres humanos. É isso que Jesus quis dizer. E quando ele diz assim, agora eu tenho autoridade para quê? Autoridade de estabelecer o reino. É interessante que o reino de Deus, ele estava próximo. Jesus pregava
arrependei-vos, né? Pois o reino de Deus está próximo, é chegado o reino de Deus. Mas aqui não é mais próximo, aqui chegou, de fato chegou, porque ele recebeu todo o poder e toda a autoridade. E agora Jesus reina. Jesus ali falando com os discípulos, agora Jesus já é rei. Mas é necessário que Jesus suba aos céus, dentro do plano de Deus, suba aos céus e envie o Consolador, o Espírito Santo, para dar continuidade ao plano redentivo ou redentor. Então Jesus, ele prepara os seus discípulos, ele vai dizer, como eu tenho já essa autoridade, né, agora vocês vão fazer algo que eu estava fazendo. Eu fiz discípulos, agora é a vez de vocês continuarem fazendo discípulos. E é interessante que ele deixa bem claro no verso 19, ele fala assim, portanto ide, e a gente como muito assim, quem tem muita tradição de cristão, quem é cristão antigo, sempre usa esse id, né? Esse verbo id, estou cumprindo o id de Jesus. É tão natural falar que como uma pessoa da rua aí nem entende o que você está falando, né? Quando você fala, estou cumprindo o id, aí o cara, o que é id? O cara vai falar até de psicologia, id é aquele negócio de Freud, id de psicologia, o cara não vai entender que é o verbo, porque a pessoa é tão evangélica, usa tanto o evangeliquez que ela não consegue se comunicar com quem não conhece. Mas o fato é que a gente conhece tão bem o id, e às vezes a gente não cumpre tão bem quanto conhece, ou talvez não cumpre porque de fato não o conhece. E esse id de Jesus é simples, nas explicações de Jesus é simples, na execução nossa talvez seja difícil. Jesus vai dizer, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ele continua, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Vou parar aí. Então Jesus explica o que é fazer discípulos. Primeiro ele manda ir. Aí esse ir é por onde? É por todo mundo. Então, alguns vão para longe. Eu, por exemplo, eu e minha esposa não está aqui, está pregando em outro lugar, mas eu e minha esposa, nós nos preparamos para missões mundiais. Fomos aceitos pela Junta de Missões Mundiais. Estávamos prontos para ser missionários de longo termo, chamado de longo tempo ou longo termo, né? E iríamos para a Espanha, depois iríamos para a Índia e depois ficamos em Campo Grande. Mas o que eu quero dizer é que o id, esse id que eu tenho que cumprir na minha vida, que minha esposa tem que cumprir na vida dela, ele é em qualquer lugar, porque aqui está bem simples, né? Ó, ide por todo mundo. Ó, ide fazer discípulos de todas as nações. Em Marcos, Jesus vai dizer, ide por todo mundo. Então, onde é o destino do seu ide, vamos dizer assim? Qualquer lugar. Só que, claro, não é para ser desorganizado e sair por aí, não. Mas é qualquer lugar. Agora você vai descobrir com o Senhor uma direção específica por um tempo, talvez em outro tempo, em outro lugar. Mas é em qualquer lugar, porque é no mundo. É por todas as nações. Então eu fiquei bem consolado com o Senhor. Eu ia para a Índia, não fui, ia para a Espanha, não fui. Fiquei em Campo Grande, no bairro que eu nasci. Aqui é todas as nações para mim, por enquanto. Enquanto o Senhor quiser que eu esteja aqui. Aqui é o id por todas as nações. Agora, ok, estamos indo. Aí nós nos deparamos com uma pandemia. Com orientações, fique em casa, e se tiver doente também fique em casa, só vai para o hospital quando tiver com falta de ar, quase morrendo, tipo isso, depois de descobrir que estava errado, essa orientação, mas foi isso que falaram para a gente, e aí a igreja fecha daqui, fecha dali, aí eu pergunto, ok, quem tem internet, a gente se comunica, prega o evangelho para outro que tem internet, quem tem telefone, quem tem recurso. Aí eu comecei a ver algumas imagens nas mídias sociais de pessoas famosas, e de pessoas não famosas que nós conhecemos também. E aí uma fotinha dali, um queijinho, uma mesinha bonitinha e hashtag fica em casa. Um vinhozinho para esse pessoal que bebe vinho aí, esse pessoal famoso, um vinhozinho caríssimo, que eu não sei, não entendo de vinho, não bebo, mas um vinho caríssimo, e lá um queijo francês, fica em casa. E a gente começou a ver esse tipo de orientação mundana, e ao mesmo tempo, entre aspas, digo entre aspas porque em parte é sincera, em parte nem sempre é sincera, mas de preocupação com a saúde das pessoas, por isso ficar em casa. E a igreja começou a fazer, então,
seus cultos conforme ainda estamos fazendo. Agora temos pessoas, inclusive contei aqui aproximadamente 52 pessoas, é um recorde na pandemia do culto jovem, e ao mesmo tempo conectados. Às vezes aqui na nossa conexão aí nos jovens, quando vem menos para o culto, vai mais na conexão. Então assim, agora acho que tem umas 30 conexões, aí o nosso pastor faz um cálculo, a média dele lá é 3 por conexão, aí é mole, aí dá 90, né? Mas eu não vou fazer essa conta dele não. Mas assim, aí a gente começou a se adaptar, e aí eu fiquei nesse período aprendendo com o Senhor e cuidando de pessoas, cada um aí também teve as suas experiências, os irmãos aqui compartilharam que não poderiam sair, né, do ambiente lá de trabalho com os missionários, e aqueles irmãos não, aquelas pessoas, aqueles seres humanos, tão humanos quanto nós, que carecem do Evangelho, tão pecadores como nós, e aqueles que não tinham como se comunicar, não tinham como receber o Evangelho. E a gente começou a perceber que se a igreja só ficar em casa, mesmo com uma pandemia, o ID de Jesus ia estar errado. O ID de Jesus não ia ser cumprido totalmente. Talvez parcialmente para um grupo de pessoas favorecido por ter condições de se conectar à internet, etc. e tal. E o grupo de pessoas que não tem condições. E se a gente lembrar de Paulo, que vai dizer que o homem, ele não tem desculpa, porque ele vê na criação e na natureza a manifestação, a assinatura do Criador, e ele não dá glória a Deus porque ele é pecador. Mas ainda nós temos uma responsabilidade, né? Então falamos em tempos de missões nacionais, dos ribeirinhos e de pessoas isoladas, que provavelmente não têm acesso à internet ou outro recurso. Falamos também nos tempos de missões mundiais, a pessoas isoladas em outras tribos, né, do mundo, como também nas tribos africanas, e lugares isolados nos desertos, também da parte lá da subsaariana, vamos dizer assim, né, da África subsaariana, e outros desertos que tem, e outras áreas que há tribos e não há recurso. E nós começamos a nos contentar com o nosso mundinho, hashtag fica em casa, o evangelho está chegando lá, está vindo para cá, estou cuidando de gente está cuidando de mim, e nós estamos funcionando. E a gente começou a esquecer de outros lugares e de outras pessoas. E quando eu olho para esse texto, eu lembro da minha juventude, da minha adolescência, da minha infância, quando eu fui embaixador do rei, decorei esse texto que faz parte de uma das declarações oficiais dos embaixadores do rei. O que eu quero dizer é que nós, se temos muito tempo de igreja, nós conhecemos esse texto facilmente, decorado. Eu sei falar de cor, não com essa versão que eu li, eu sei outra versão decorada. E a verdade é que numa situação bem simples, uma mudança de chave que houve no mundo, parece que foi só uma orientação, fica em casa, as pessoas começaram a se perder e não perceber que Jesus não deixou e não mandou ficar em casa. Jesus mandou sair de casa. Jesus mandou ir. E a gente tentou dar explicações, não, mas temos que ficar em casa porque o evangelho consegue chegar até a página A, a página B. Na outra página já não funciona mais, não chega. Se você não for, não chega. Se você não for, não vai chegar. E aí a gente fala, estou cumprindo o ID de Jesus ficando em casa. Ficou uma loucura essa situação esse ano, sinceramente ficou uma loucura. Mas o que eu vejo nesse texto, além do ID, é algo além de ir. Não basta ir. E eu posso até ir numa tribo que for, uma coisa isolada, e fazer campanhas maravilhosas, e sei lá, desenhar um cartaz lindo. E de repente, quando eu desenho um cartaz, ou escrevo num cartaz, eu descubro que não sabe ler. Aí eu desenho, facilita. Aí o que eu estou desenhando? Eu estou desenhando algo que Jesus mandou fazer, ou eu estou desenhando algo que está contrário ao que Jesus mandou fazer? Aí tem tudo isso, e a gente vai tentando se adaptar às necessidades, e a gente, às vezes esquece que é simples, é só ler o que está escrito aqui. Então é ide e fazer discípulos. Então veja bem, aqui não está falando, não estou dizendo que não é para fazer. Em outros textos, a Bíblia manda cuidar do órfão, cuidar da viúva, cuidar do pobre, cuidar do necessitado. Agora, a ordem de Jesus, que é chamada de grande comissão, a ordem missiológica, é ir por todas as nações,
fazer discípulos. Aí vamos ver como, né? De todas as nações. Como? Como que eu faço discípulo? Batizando. Agora, como é que eu batizo? Pregando o evangelho e ensinando, que é o verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Como é que eu vou ensinar todas as coisas que Jesus tem mandado? Com a Escritura. Então, simplesmente nesse texto, sem precisar de outros textos, claro que aparece essas orientações em muitos outros textos, mas só que é o suficiente para deixar claro que não é para ficar em casa, a não ser que for possível fazer isso ficando em casa. Porque, afinal de contas, a nossa casa também é todas as nações. É verdade. Mas quando você perceber que a sua casa não é mais lugar para você ficar, porque não está cumprindo o hino de Jesus, tem que ir. Independente dessa pandemia, tem que ir. Fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, dentro, num contexto da igreja, ensinando-os a obedecer, a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, na palavra. É a palavra. E aí vem uma promessa, que é a garantia do sucesso. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ou da versão que eu usei, do mundo. E se eu for para Atos 1, verso 8, não, vou voltar um pouquinho, verso 4, Jesus dá uma orientação, nessa mesma conversa, Jesus dá uma orientação, ele diz assim, não se ausentem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, que de mim ouvistes. Então Jesus dá uma orientação, ainda não é hora de avançar as fronteiras, esperem a promessa. E aí ele vai dizer, porque na verdade João batizou com água, mas recebereis, né, sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então Jesus orienta os discípulos, fala assim, ó, é para ir por todas as nações, mas espere em Jerusalém, fique em casa, você vai receber poder, você vai receber o Consolador, porque Jesus ia subir, e o Consolador ia descer. E quando Jesus disse que estaria conosco, é o ministério do Espírito Santo aqui na terra, e ele no céu, no trono reinando. Quando você e eu abrimos a boca para pregar o evangelho, não é um homem ou uma mulher que estão falando, é o próprio Cristo que está falando, o verbo vivo. Então quando você ficar decidindo se vai sair de casa ou se vai ficar em casa, para cumprir o ídolo de Jesus, lembre-se, quando você abrir a sua boca, e se você abrir a sua boca para falar aquilo que Jesus mandou falar, que é a palavra dele, saiba que não é você que fala, é Jesus. Não é você que prega, é Jesus. E é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, e que garante o sucesso. O seu objetivo e o meu objetivo não é convencer pessoas, nem converter pessoas, nem transformar pessoas, nem curar pessoas, nem mudar pessoas. O seu e o meu objetivo e a nossa missão é pregar a palavra, o evangelho, e fazer discípulo, caminhar com essa pessoa ao longo da vida, do que for possível. E se não for possível, encaminhá-la para outro, caminhar com ela. Porque não é apenas pregar, mas é pregar para fazer discípulo, é pregar para batizar, para continuar ensinando a esse discípulo, esse novo crente se tornar discípulo. E a última lição do discípulo é fazer discípulo. Então nós temos até que ensinar esse novo crente, que depois se tornará maduro, a ser também um missionário. Então, quando nós somos chamados para cumprir o ídolo de Jesus, nós somos chamados também para, obviamente, para ele ensiná-lo a obedecer, ensinar essa pessoa a obedecer todas as coisas que ele tem mandado. E a última que ele mandou é fazer discípulo. E às vezes a gente ensina tudo, mas não ensina a pessoa também a ser missionário. Jesus deixou claro que haveria um cronograma a ser cumprido. Esperar em Jerusalém, o Espírito Santo ia chegar, e depois ele vai dizer mais à frente, não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu do seu poder, porque os discípulos estavam perguntando um monte de coisa para ele. E aí ele diz assim, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em, aí Jesus dá um plano geográfico, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu penso, queridos, quando eu vejo essas orientações de Jesus, não é difícil entender o que Jesus falou.
Eu sei que é difícil fazer, porque nós somos pecadores, como os missionários comentaram aqui. O maior problema é porque somos pecadores. O outro missionário, o Ricardo, né, que esteve conosco, que foi missionário em missões mundiais no Oriente Médio, ele também falou que o maior desafio dele não foi os nativos, os muçulmanos. O maior desafio dele foi os falsos crentes, misturados de evangelistas e não eram evangelistas. Eram mentirosos no meio do povo que queria evangelizar. E eu vejo que nós como igreja, também aqui reunidos no bairro de Campo Grande, nós somos missionários e temos que colocar essas coisas em prática. Então não existe essa questão de, será que eu fui chamado? Claro, chamados específicos, fiquem atentos, o Senhor está falando e tem chamado pessoas para chamados específicos, que é o caso do que já foi compartilhado aqui. Mas todo crente tem um chamado geral, e o chamado geral é ir por todo mundo. Todo mundo é a sua casa. Todo mundo talvez seja a cama ao lado de quem você dorme, no mesmo quarto. E de repente, se for casado, a mesma cama. É todo mundo. Aí o cara quer ser missionário na África, mas não consegue pregar na mesma casa dele. O cara quer ser missionário, sei lá onde, no Afeganistão, no Japão. Mas ele não quer pregar ou fazer discípulos no ambiente da intimidade dele, que tem um monte de gente ali precisando. E aí ele bate no gabinete ou procura as agências missionárias. Deus me chamou para fazer missões. Primeira pergunta que nós vamos fazer para você é: você tem pregado o evangelho por onde você passa? É porque eu entendi que eu tinha que pregar na China, sei lá onde. Aqui está bem claro o que nós devemos fazer. E os chamados específicos virão. Aqueles que têm ao longo da sua vida, na sua maturidade, desenvolvido o seu chamado e pregado o evangelho e obedecido o ID de Jesus, esses com certeza, em algum momento Deus vai dar direções. Olha a minha direção. Eu pensei que eu ia para a Espanha, para a Índia. Estou aqui em Campo Grande, que maravilha, né? Por obediência ao Senhor. Glória a Deus. Estou muito feliz. Mas chamados específicos só podem ser entendidos se nós entendemos o chamado geral. Eu queria compartilhar isso aqui com vocês. Resumindo o que vimos aqui, primeira coisa, não fique em casa. Claro, eu estou forçando a barra para vocês entenderem o que Jesus falou. Claro que se tiver enrolado e vai pegar uma doença, não vai pegar. Mas quando não tiver jeito, não fique em casa, não tem jeito, tem que pregar o evangelho. E tem que fazer discípulo. Tem que comparecer à igreja. Tem que levar esse discípulo à igreja. Você tem que ser igreja com ele. É isso que eu vejo aqui no texto. E confiar no poder do Espírito Santo, na presença de Jesus, no reinado de Jesus que já está ocorrendo, desde essa fala de Jesus, todo o poder me foi dado. Simplesmente abrir a sua boca, soltar o leão, tirar o leão da jaula, que é o evangelho, e continuar falando a palavra. Vai doer muitas vezes, mas o Espírito Santo vai convencer. E aquele que o Espírito Santo não convencer, aquele ali está em condenação. Vamos orar por ele e vamos pregar mais um pouco. E vamos lá, e vamos avançar. E tem gente que acha que aqui na igreja não há missões. Estar no ambiente da igreja local, não há missões. Se não fosse missões, não seria... então não estaríamos aqui fazendo discípulos, trabalhando com discipulado. O discipulado faz parte do ID de Jesus. É isso que Jesus falou para fazer. O primeiro contato com a pregação do evangelho é o primeiro contato. Mas a continuidade é tão importante quanto o primeiro contato. Por favor, irmãos, ouçam o que Jesus falou. Não é difícil entender o que ele falou. Não vamos inventar, não vamos complicar, não vamos criar novidades. Não há novidade nenhuma. A única novidade é uma só, é o evangelho, boa notícia. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Compartilhe isso, por onde você for. O que a pessoa vai pensar de mim? Sei lá que ela vai pensar de você, só prega, só fala. E depois, se ela se interessar, carrega ela que ela vai virar discípulo. E batiza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e continua ensinando a obedecer. E a última lição, não se esqueça, a última lição é ensinar esse também a fazer discípulo. Amém?
Só isso que eu queria compartilhar com vocês. Vamos orar.